Boa noite a todos, eu sou Vinícius. E eu vou mostrar um pouco a execução do trabalho do código para a disciplina de aprendizado de máquina SCC 0233, em que a gente utiliza é, basicamente o EfficientNet, que é uma rede CNN, para tentar fazer a classificação de imagens entre reais e fakes. Então aqui tem alguns dos pré-requisitos que você precisa para executar o código. Alguns resultados de imagens do treinamento e resultados finais o quão bem o modelo conseguiu classificar e a evolução das métricas de desempenho conforme as épocas que foram rodando. Então, indo agora mais para o código, a gente usou o B0 tanto pela questão de tempo de treinamento, mas se você quiser, você pode utilizar qualquer outro dos modelos que utilizam resoluções maiores de imagem. Então, é só mudar aqui pra nessa parte do código aqui, qualquer um dos Bs que você quiser. E tem que mudar também o tamanho da imagem, né? Indo então aqui para a parte do código, a parte de importações, você define a resolução da imagem. O modelo ele utiliza uma imagem quadrada, então é 224 por 224 para usar o modelo B0. E se você quiser mudar, você pode mudar aqui. A segunda parte com batch size, né? O quantas imagens ele treina ao mesmo tempo, basicamente. Então esse seria o batch size. O que funcionou bem pra gente foi com 32 imagens. Eu tô com 16 GB de RAM na minha máquina e eu tenho uma 3060, então aí conforme cada hardware você pode modificar aqui. O nosso dataset que a gente utilizou foi o Artifact, então se vocês quiserem pesquisar depois, tem no Kaggle Hub, no Kaggle, o dataset que foi utilizado. E aí ele tem basicamente umas 2 milhões e meio de imagens, utilizando alguns métodos de geração e algumas bases de imagens reais para a geração das imagens não, fakes por IA. Então a gente importa a biblioteca que faz o download para a gente, para simplificar o processo, né? E ele te retorna o path. Indo para a parte de pré-processamento, então, o que o pré-processamento faz é, para utilizar outro dataset, o pré-processamento tem que ser diferente, né? Porque o formato em que os arquivos estão dentro do dataset que foi baixado é diferente, mas basicamente ele pega todas as imagens e gera um CSV geral, que é esse CSV com todas as imagens. Depois disso a gente tem que percorrer e fazer a limpeza das imagens. Pode ser que na hora do download as imagens baixadas foram corrompidas ou, por exemplo, imagens vazias com todos os valores de zero. Então a gente remove as imagens corrompidas ou só com valores zero. Valores zero seriam só imagens pretas, né? E aí ele percorreu aqui todas as imagens e gerou um novo CSV indicando o path dessa imagem, o diretório onde a imagem está, e os outros campos, né, relacionado a qual seria o label, se é real ou fake, e o target. O target é só o valor lá entre se é imagem real ou não, mas dentro de uma categoria. Mas a gente selecionou das imagens fakes, porque existem vários métodos, então existem vários targets. Aqui o resultado de todas as imagens que foram removidas, né, por serem ou vazias ou elas estiverem corrompidas. No caso, não encontrou nenhuma corrompida, mas removeu bastante imagem vazia. A gente agora vai fazer a divisão das imagens entre treino e teste. Então, daquele resultado das imagens que foram geradas, o novo CSV das imagens validadas, a gente pega a parte das que são reais e a parte que são fakes. Fazemos um shuffle, né? Fazemos uma aleatorização dessas imagens para que a gente possa selecionar e não tenha um problema de pegar só imagens de algum grupo. Então, 20% das imagens reais pegamos e jogamos para o teste, 80% para o treino. E assim a gente consegue esses novos CSVs de treino e teste. Indo agora para a parte provavelmente mais importante, que é todo o que a gente precisa fazer de pré-processamento da imagem. Então a gente tem onde está o diretório, a gente tem o CSV, e agora temos que deixar as imagens nas condições para rodar no treinamento, que é basicamente esse load image.
ele vai usar o TensorFlow já porque senão você tem que carregar tudo em memória RAM, mas com 2 milhões e meio de imagens, né, seria inviável todo o carregamento em memória. Então, você tem que só apontar para a imagem, né? Então, basicamente, ele faz todo o processo, né, de deixar no tamanho certo da imagem, normalizar a imagem e retornar ela. Aqui seria só para você fazer uma função que chama o método de carregamento, mas para que não tenha chance desse carregamento dar errado, então ele só faz um carregamento seguro. Essa função aqui é que a gente chama para criar o CSV, então é no formato que precisa para a função de treinamento, usando o EfficientNet, o B0, né? Então ele vai carregar o CSV conforme qual você passou. Então você passa o CSV ou de treino ou de teste. Você pode selecionar também quanto você quer passar desse conjunto, né? Para fazer só o teste, ver se está rodando a função de treinamento. Aí você passa ele, ele faz o shuffle, eu acho que é redundante, mas a gente deixou aqui ainda. Aplica todas os métodos que você precisa, por exemplo, deixar a imagem entre 0 e 1, porque depois a gente vai também fazer uma hot encoding, que é basicamente deixar todo o formato em vetores de 0 em 1 na hora do treinamento. Então ele retorna 0 para imagens fakes e 1 para reais na label. O MagePath é só para que ele vai abrir ele na função de carregamento. A gente printa também quantas imagens são válidas do total que ele vai ler ali e retorna o dataset já no formato do TensorFlow, mapeado pelo carregamento das imagens, né, certo? Retornando também o label. Então aqui a gente vai usar basicamente esse dash-train-dash-test, que a gente vai passar na função de treinamento da biblioteca lá. Aqui é só para visualizar de fato as imagens. Então a gente pega algumas amostras desse dataset que geramos, né? Então, no caso aqui a gente está pegando o treinamento, pegamos 16 imagens do treinamento com as suas respectivas labels. Então temos imagens fake e reais. Agora começa uma outra parte também muito importante para tentar deixar o modelo mais genérico durante o aprendizado. Então, para que as imagens não fiquem muito. Ele não aprenda só com um conjunto de treinamento, a gente pega essas imagens de treinamento e começa a fazer operações nela. Então, por exemplo, espelhar a imagem, rotacionar ela, mudar alguma parte de cor, contraste, para que o treinamento ele pegue as características da imagem e não de fato daquela única imagem, né? Não aprender a imagem, aprender o que tem na imagem que classifica ela como fake. Então a gente aplica aqui essas operações para as imagens. Fazemos um teste aqui, então a gente vai pegar uma imagem e visualizar ela sendo aplicada para uma imagem aplicando para esse conjunto de melhoramento de imagem, né? Seria do dado. Não sei se seria essa palavra, mas são as operações para deixar esse conjunto de treinamento mais diverso. Por fim, temos que definir aqui como que vai ser passada a entrada para o modelo. Então, o modelo on-hot encode, além dos formatos de aplicar o batch size lá, que a gente definiu lá em cima, para deixar as imagens em batches. E agora, de fato, treinamento. Então, primeiro você define as configurações do modelo, né? Que precisa ser definido, os sizes da imagem, quantos canais da imagem tem, né? RGB, no caso. Compilamos ela com os parâmetros que a gente quer definir. Essas métricas aqui são só métricas que vão ser exibidas conforme o treinamento ocorre. Não necessariamente elas são utilizadas, mas é só para exibir como que está o andamento de cada época. A gente tem aqui define uma pasta onde serão salvos os checkpoints, caso essa pasta checkpoints não exista. Ela também está relacionada com o modelo, então se você utilizar, por exemplo, o B1, ele vai criar outra pasta com checkpoint, dentro de checkpoints, esse nome do modelo. E essa parte aqui é para caso o modelo tenha parado no meio, você possa retomar o treinamento, né? Então, o que aconteceu já algumas vezes,
pelo menos uma vez, foi que a energia caiu, então o modelo parou, por exemplo, na época 7, e como eu não tinha salvo por época cada modelo, cada época do treinamento, eu tive que executar tudo novamente. Então é interessante que você tenha para poder dar continuidade ao treinamento do modelo. Até porque eu estou salvando todas as configurações de onde ele parou, não necessariamente só os pesos do treinamento. Então ele percorre aqui, verifica se encontrou checkpoints. Se não, ele só define aqui a época inicial, que vai ser a zero, e não carrega nada do modelo. A gente vai ter aqui também alguns callbacks, então, por exemplo, nesse aqui seria, em cada final de época, a gente vai salvar os logs, então os resultados de métricas, que nem é exibido no GitHub. Cada final de época ele salva esses resultados para a gente acompanhar depois, dentro da pasta logs, que está dentro de checkpoints e dentro do modelo. A gente também salva a cada. Ele verifica também se esse modelo é o melhor, utilizando a métrica de vol loss. Então, conforme ele vai vivendo e terminando cada época, ele tenta verificar se o vol loss melhorou ou não. Se melhorou, ele ressalva em cima lá no checkpoint com outro best model. Caso contrário, ele só vai manter o que ele encontrou já com melhor vol loss por enquanto. Aqui basicamente é uma função para a gente reduzir a taxa de aprendizado, se o vol loss não melhorar, uma quantidade especificada de épocas. Aqui seria já para a gente salvar em final de época, então a cada final de época ele salva a época, então frequência por época. E por fim a gente tem a função de treinamento, né, que é definido com o dado de treinamento, quando que vai começar. Ele já pegou essa época inicial, no caso se não encontrou nenhum modelo já salvo, ele iniciou com zero. Caso contrário, ele pegou o valor do nome do arquivo que definido, como que o nome do arquivo é definido com, por exemplo, época underline 1, época underline 2. Então ele pega esse valor e inicia aqui. O dado de validação, que é o teste que a gente definiu, e a quantidade de épocas. E cada um dos callbacks que a gente colocou para ser chamado conforme de salvar o checkpoint, de reduzir a taxa de aprendizado, salvar as métricas, entre outros. Aqui é só para você definir se você preferir que em cada execução apareça essas informações, né? Fique aparecendo. Deixei como 1. E por fim ele salva o último modelo, então seria só o modelo depois de executar a última época. No caso ele já salva, mas está ressalvando de novo, então isso aqui seria equivalente à época 40. Com os dados de logs que a gente tem, primeiro a gente vai executar o melhor modelo em relação a loss, né? Quantidade que ele errou menos. Então ele tanto de indicar que é falso, no caso indicar que é falso, mas no caso era real, ou indicar que era real e no caso era falso. Então ele tenta pegar o melhor modelo que minimizou isso. E aí a gente aplica o teste, né, em cima deste modelo para ver qual que foi o resultado e criar a matriz de confusão. E esse foi o resultado. O teste, se eu não me engano, tinha umas 500 mil imagens. Então ele até que acertou bem, mas dá pra ver ainda que ele errou bastante em predizer que era real, mas no caso era fake ainda. Então talvez ele não tenha encontrado muito bem, com toda certeza, identificação de imagens que são fakes. Ele consegue identificar bem quais que são. Não tem, ele chuta fake, mas no caso eram reais, com menos quantidade do que ele chuta que era real, mas no caso era fake. O que dava para avaliar também, se quem quiser tiver interesse, é que para fazer isso teria que ter toda uma parte de pré-processamento diferente. Por exemplo, utilizar outro dataset que não seja nos mesmos modelos utilizados para treinar.
e aí verificar se ele consegue generalizar tanto para outros conjuntos de dataset. Mas aí tem que passar toda a parte de pré-processamento e para chegar aqui poder rodar o modelo em cima da matriz e criar a matriz de confusão. Aqui embaixo aqui a gente vai utilizar aqueles arquivos log. Então cada época ele cria um arquivo log. Você tem que pegar esse arquivo log e ler ele, porque ele está num formato meio, né, não é muito direto, né, como se fosse um CSV. Então, que é muito direto. Você precisa ler cada um deles e pegar a informação que é, por exemplo, de F1 score. Aqui seria em relação a reais e fake. Então, depois que a gente percorre cada um desses arquivos, pegando todas as informações, nós salvamos, colocamos dentro desse log data e basicamente a gente cria um data frame com ele, né, para poder mostrar como que foi os resultados. A gente vai criar dois data frames, vai ser um para as métricas, né, evolução das métricas, e outro para as métricas de loss, que é como que elas foram decaindo conforme as épocas. E é basicamente isso.